Oi, gente, muito bom dia. Já deu problema na conexão aqui para variar. Hoje é dia 4, não, hoje é dia 3 do 4 de 2025. E é aniversário do nosso irmão querido Rafael Silvério, né? Meu companheiro de cordas, né? Ô Rafael, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus derrame sobre sua vida poderosas bênçãos dos céus, de acordo com as suas necessidades e o querer soberano do Senhor. Que a sua saúde física, mental, espiritual, saúde financeira, enfim, que toda a sua vida seja contemplada pela boa mão do Senhor, tá bom, meu irmão? É, Ontem, durante o culto, a gente falando sobre o nosso estudo ontem foi Mateus capítulo 4. Então a gente gastou boa parte desse tempo de estudo para falar sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E aí, no momento que a gente estava falando sobre isso, me veio uma história que aconteceu conosco, com a minha família, e me permita compartilhar com você que não estava no culto, então você vai ficar ouvir essa conversa agora aqui, essa história. Uma vez nós fomos para Guarapari, eu, Renata e as meninas. E a gente ficou alguns dias lá. Na volta de lá, logo uma hora depois que a gente saiu da cidade, tinha um acidente na estrada, um acidente muito feio. Uma carreta tombou lá e pegou fogo, não sei o que aconteceu, enfim, morreu o motorista, ficou atravessado na pista, estava dando engarrafamento de 4 horas ou mais. E esse horário que a gente estava passando por ali, que estava chegando esse engarrafamento quilométrico, que ia ficar muito tempo, era quase 11 horas da manhã. E aí você imagina bem a gente no carro, quase 11 horas da manhã, no meio de uma rodovia, sem nada por perto, só os outros carros todos, né? Uma correria, uma falação, ambulância para todo lado. E a gente sem recurso nenhum ali, e eu com 3 meninas no carro, 3 mulheres no carro. Quando eu disse 3 mulheres no carro ontem e estou dizendo hoje, eu me referi às necessidades especiais das mulheres. As mulheres às vezes têm carências, sobretudo criança, têm carências e necessidades que o homem supera com mais facilidade do que a mulher. E eu pensando, como é que eu vou fazer? Está na hora do almoço, a gente está aqui, o rapaz falou que no mínimo 4 horas, o que a gente vai fazer? Aí eu pedi uma informação para um rapaz do trânsito lá, que estava coordenando as coisas, e ele falou comigo assim, olha, se você pegar o acostamento direto aqui, entrar na próxima cidadezinha à direita ali, talvez você consiga atravessar a cidade, chegar do outro lado da rodovia e sair fora desse acidente. Ah, falei, beleza, vou fazer isso. Eu fiz isso. Fui pelo acostamento, entrei e tal. Dentro da cidade, a gente parou, almoçou e a Renata falou assim, vamos ficar aqui, vamos dormir nessa cidade, amanhã a gente vai embora? Falei, não. Ele falou que dá para atravessar a cidade e ir embora. A Renata parece que estava tendo a intuição. E eu, né, às vezes o marido não escuta a esposa, acontece certas coisas. E eu insisti. Um rapaz lá da cidade, acho que da prefeitura, desenhou um mapa de como eu poderia atravessar a cidade, pegar uma estradinha de chão e chegar na rodovia lá do outro lado. Beleza. Quando a gente foi indo nessa direção, a gente passou numa vilazinha de pedras, quase meia hora ou mais de pedras, mas eram pedras irregulares. Eram aquelas pedras tipo de Paraty, se alguém já foi lá conhece. Umas pedras grandes, não era um calçamento regular, mas era irregular. É o tipo de calçamento próprio para, sei lá, para carro de boi, mas não para carro de veículo motorizado, mas é para carro de boi, para essas coisas. E eu tinha que andar 10 por hora, 5 por hora, ali tudo. Eu falei, vai quebrar a suspensão do carro. E o carro. Pá, pá, pá. Depois de uns 40 minutos atravessando ali, a gente chegou na estrada de chão. E a gente foi na estrada de chão, a gente está indo. Daqui a pouco a estrada foi estreitando e ficou a conta do carro. Eu não tinha como voltar, não tinha como manobrar para voltar, por algumas razões. Uma razão é que de um lado tinha um barranco. E a outra razão é que do outro lado tinha um despinhadeiro. Você viu o mato descendo lá embaixo, lá no fundo, lá embaixinho mesmo, você via a fazenda, os boizinhos desse tamanhozinho. Então eu fiquei numa situação muito complicada. Nós ficamos, né? Porque eu só tinha um jeito, ir para frente. E a gente via a estrada virando lá na frente. Lá na frente. Ela fazendo as curvas. E nós vou ter que seguir isso tudo aqui. Não tinha jeito de voltar, não tinha jeito de fazer nada. Só ir e pedir a Deus para nada acontecer. Não furar um pneu, não dar uma pane elétrica, porque pode acontecer. Não dar vontade no banheiro, pedindo a Deus para não acontecer nada, para tudo correr regularmente. E nós ficamos nessa batida quase 1 hora e meia atravessando essa ruazinha, essa estradazinha de chão, que inclusive você tem que acelerar menos, porque senão o carro pode rodar. Então você tem que ir
a 50, 60 por hora na estrada de chão, e tudo isso que eu falei aqui, ribanceira de um lado e morro do outro. 1h30 quase depois, a gente conseguiu chegar no asfalto, e eu agradeci a Deus por nada ter acontecido. Por que eu estou falando isso? A situação de escassez, né? A situação plena de escassez. Eu não tinha recurso nenhum, eu não tinha internet, eu não tinha como virar o carro, eu não tinha como ir no banheiro, eu não tinha como fazer nada. Se desse uma pane, a gente ia ter que ficar ali esperando pela misericórdia de Deus alguma coisa acontecer. Se viesse um carro na contramão, também não tinha o que fazer. Não tinha espaço para 2 carros. Enfim, eu estou dizendo isso porque às vezes a vida nos coloca numa situação de aperto, de escassez e de total dependência de Deus. Tudo que você sabe, o dinheiro que você pode ter no bolso, o conhecimento que você tem, as amizades, o networking, às vezes nada disso funciona. Você está somente dependendo da graça de Deus e a gente orando, a Renata orando de um lado e eu aqui dirigindo, tentando manter as meninas em paz, para elas não desesperarem, porque a Renata estava desesperada e eu também estava ansioso, mas a gente tinha que manter a Sofia e a Helena em paz no carro. Então muitas vezes é assim que Deus nos permite. O texto de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, vai dizer assim, ó: logo após, depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto. Ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, olhe bem, o texto de Marcos vai dizer que Jesus passou 40 dias sendo provado, sendo tentado pelo diabo, no meio de feras. Era assim que ele estava. O deserto ele tem algumas funções, a função pedagógica, a função psicológica. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesses breves minutos que a gente se encontra, porque pode ser que Deus te coloque ou permita que você entre em uma situação de deserto, e como você vai sair disso? Jesus saiu fortalecido, e você? Eu saí um pouco mais acrescido nesse deserto que eu passei, embora tivesse vegetação. Lembra que eu falei? A questão psicológica do deserto é a escassez, não é necessariamente a ausência de vegetação. Até porque o deserto da Judéia, os desertos da Bíblia, muitas vezes, eles não eram desertos como o deserto do Saara, que só tinha areia. Não, alguns deles tinham árvores, tinham muitas coisas, inclusive na região da Judéia. Então, Jesus estava ali numa total dependência de Deus. Essa é uma das pedagogias do deserto, né? O deserto nos ensina a depender de Deus. O deserto, a situação de deserto, que muitas vezes ela se projeta até mesmo em meio a multidões, né? Deserto pode ser uma condição da alma, uma condição profunda da alma, de uma alma ressecada, de uma alma cansada, de uma alma com sede, precisando ser dessedentada. Então, a situação de deserto me ensina a ter dependência, a eu perceber a minha insuficiência. Então, como eu disse, a insuficiência do que eu tenho no bolso, a insuficiência daquilo que eu já estudei, a insuficiência dos meus networks, né, das minhas amizades. As insuficiências, elas aparecem quando eu estou numa situação de deserto, né? Ele me promove introspecção, que aí eu vou ter um encontro comigo mesmo, né? Eu vou olhar para dentro de mim, eu vou bater um papo comigo. Muitas vezes as pessoas não suportam o encontro consigo mesmo. Durante a pandemia, algumas pessoas suicidaram porque elas tiveram que parar de trabalhar. E parar de trabalhar para algumas pessoas pode ser muito nocivo, porque ele volta lá dentro de si mesmo. E ele tem um encontro com uma entidade que mora dentro dele, que é ele mesmo, que ele não conhece e não aceita. Lê Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Porque ele fala assim, há uma dualidade em mim, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Ou seja, eu almejo fazer o bem e não o consigo. Eu detesto fazer o mal, mas eu sempre faço. É a natureza humana, nessa dubiedade, né, que se encontra ali. E o deserto ele promove esse encontro de meu comigo mesmo, né? Mas o deserto também favorece o crescimento espiritual, porque todas as vezes que eu mergulho para dentro de mim, eu tenho possibilidade de crescer, né? Eu tenho possibilidade de crescer porque eu vou domar as feras que estão dentro de mim. O texto fala aqui, ó, que Jesus estava entre animais selvagens, entre feras. Então eu vou dominar as feras dentro de mim. E Jung, ele vai dizer o seguinte, ele fala sobre a questão do inconsciente, a questão da sombra nossa, né? A sombra nossa é aquilo reprovável dentro da gente, que a gente evita de pensar. Muitas vezes a gente tem que pensar para elaborar, disse Freud. A gente tem que pensar para elaborar, a gente tem que ruminar esse pensamento negativo, essas coisas obscuras que estão dentro da gente, para não deixar que essas coisas fiquem dominando a gente. Sabe por quê? A gente acha que esconder ou guardar as coisas dentro da gente, os traumas, as lutas que a gente passou, a gente acha que guardar isso dentro da gente
vai salvar a gente de tudo. Não vai não. Essas coisas voltam como pulsão, voltam em forma de trabalho excessivo, e a gente está fugindo disso, a gente trabalha excessivamente para fugir disso, volta em forma de vícios, a gente está sempre querendo sair da realidade para não ter que pensar na sua própria realidade, volta em forma de maus relacionamentos. Quantas pessoas não conseguem dar certo em relacionamento nenhum porque não conseguem resolver a si mesmo? Então o deserto ele favorece isso, essa pedagogia, né? E você aprender a se estudar. Uma das coisas principais que o ser humano precisa fazer é se estudar, para ele ter condições de lidar com os outros, né? O salmista fala assim: por que está abatido a minha alma? Essa é a fala do salmista com ele mesmo. Por que está abatido a minha alma? Então é se estudar, é se observar, né? Mas aqui o texto também fala que Jesus estava entre os anjos, ou seja, os anjos estavam servindo, né? Ele estava entre feras, mas ele também tinha teofanias. O deserto também nos ajuda a lidar com as teofanias, com a manifestação de Deus. Quando eu estou sozinho e eu consigo, eu tenho a tranquilidade de chegar diante de Deus em oração, porque muitas pessoas só conseguem orar em coletivo, não conseguem fazer uma oração solitária. Parece simples isso, mas não é simples para muita gente não. Tem pessoas que não conseguem ficar a sós com Deus, porque se sentem condenadas, porque se sentem inadequadas. Mas o deserto, às vezes, é Deus nos chamando para esse a sós necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, uma viagem interior para curar lembranças lá de dentro. Tem coisas que você está curando no paliativo aqui do lado de fora, mas se não curar lá dentro, não adianta não. E às vezes Deus nos coloca numa situação de deserto, total escassez, e mostra a nossa insuficiência, para a gente saber que depende dele. E ele, não somente ele, pode nos curar. Algumas pessoas encontraram com Jesus em situações complicadas e a cura delas veio a partir de uma alta reflexão. Jesus, conversando com a mulher samaritana, por exemplo, ele não quis jogar na cara dela o fato dela ter problemas conjugais, porque ela já tinha tido vários maridos, né? Ela já tinha tido vários maridos e Jesus não joga na cara dela, ele só fala com ela: chama o teu marido. E isso fez a mulher refletir acerca da vida que ela estava vivendo. Ela precisava curar alguma coisa dentro dela para evitar que ela continuasse tendo relacionamentos que não fossem para frente. Tem gente que não dá certo nas coisas porque não consegue consertar o que está lá dentro ferido ainda, que Deus quer tocar. E ele só vai tocar te chamando no particular. Lê Marcos capítulo 7, quando Jesus chega numa aldeia de leprosos, de surdos, de leprosos, né? Leprosos, uma aldeia de pessoas enfermas. E ele chama um surdo para fora da aldeia. Ele tem um tratamento particular com esse surdo. E ele cura a surdez desse rapaz. Então, ele nos chama sempre, no deserto, para tratamentos particulares, personalizados, né? Então, o homem velho é domado, existe uma multiplicidade de desejos e vontades e poderes que são neutralizadas quando eu estou no deserto, entende? Totalmente necessário. A Bíblia vai dizer que o homem no leito de dor, ele tende a olhar mais para Deus do que o homem numa casa de festa. O homem numa casa de luto tende a olhar mais para Deus do que a casa de festa, porque ele mostra a vulnerabilidade humana. O deserto sempre nos coloca diante da vulnerabilidade humana. E nesse caso, eu estou falando sobre a psicologia do deserto, sobre a pedagogia também do deserto, aquilo que ele nos mostra, aquilo que ele nos ensina e aquilo que ele nos ajuda a aprender para a gente sair fortalecido dele. A gente só pensa no sofrimento, mas pensa nas lições do sofrimento, pensa nas lições que o sofrimento traz. E aí a gente observa, inclusive, a castração, né, das impossibilidades que a gente tem. A gente fica castrado pelas condições do deserto. Nada que eu sei que eu consigo... Quando a pessoa entra em depressão, por exemplo, profunda, ela pode ser a pessoa mais rica do mundo. Nenhum recurso financeiro, nenhum tipo de influência que ela tem consegue tirar ela daquele estado. Precisa de um encontro consigo mesmo, um encontro com Deus, um toque mais profundo ali, né? Eu não estou dizendo que depressão é a ausência de Deus, não, tá? Mas eu estou dizendo que precisa de um encontro mais profundo, né? E a partir dali eu vou saber, inclusive, se eu preciso ir num médico, alguém que vai me dar algum tipo de medicamento para me tirar dessa condição. Mas eu preciso me orientar, olhar para dentro de mim. E o deserto me dá essa possibilidade, né? E aí, eu vou ter negociação com questões da alma, porque a alma, sendo atemporal, os sentimentos também nela são atemporais. Deixa eu só concluir, porque já passou o nosso horário, dizendo o seguinte: você já reparou que quando você tem uma lembrança ruim, você tem os sentimentos todos de novo? Dói de novo, dá vergonha de novo, tudo que você sentiu quando aconteceu aquilo, dá pavor de novo, criou um trauma.
né? Porque a alma é atemporal e o sentimento sempre volta. Até você ir lá atrás, encontrar o que gerou isso e zerar isso com Deus. O deserto te proporciona essas condições. Então, os desertos de Deus, assim como foi com Jesus, também é conosco. Nós somos colocados no deserto todo dia. Assim também é conosco. O objetivo do deserto de Deus é nos curar, não é nos eliminar. Jesus estava entre feras e as feras não o devoraram. Ele estava sendo tentado pelo Satanás, mas Satanás não o devorou. Entretanto, ele tinha ali a presença dos anjos que o serviam. Que Deus te abençoe nos seus desertos e que seja didático tudo aquilo que Deus permitir que você passe, para que você cresça mais e mais espiritualmente na presença dele. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã, se Deus assim me permitir.